Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nós encontramos neste lugar, meu Deus, aonde nós temos pregado a Tua palavra, Senhor, aonde nós temos encontrado com o Senhor e o Senhor encontrado conosco. Meu Deus, por isso nós estamos aqui, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, pedindo, Senhor Deus, o Senhor que nos ajuda, Pai. Mais uma vez, através da pregação desta palavra, a qual tem salvado a vida de muitos filhos do Senhor, Pai. Meu Deus, por essa revelação, por essa mensagem, Senhor, que o Senhor tem enviado nesses últimos dias. Senhor, nós te damos graça pelo Senhor ter nos encontrado, Pai, nesta hora tão avançada, Pai. E nós estamos aqui é porque o Senhor tem nos chamado, Pai. Por isso nós agradecemos o Senhor pela vida que o Senhor tem nos dado, Pai, pela família que o Senhor tem dado a cada um de nós, meu Deus, e pelo privilégio de ter conhecido essa mensagem desse último dia, Pai. Meu Deus, sabendo que nós estamos no fim de todas as coisas, meu Deus, e conhecendo também, Senhor, que somente por predestinação é que as pessoas podem encontrar essa verdade. Por isso nós cremos, Pai, que o Senhor tem nos predestinado para esta hora, para ter esse conhecimento, não só o conhecimento, mas também, Senhor, para guardar a Tua palavra em nossos corações. Ajuda, Senhor Deus, a todos aqueles que vão ouvir, Senhor Deus, a Tua palavra. Meu Deus, que essa palavra possa penetrar no coração de cada um, Pai. Meu Deus, tire de nós toda iniquidade, Senhor, todas as coisas que atrapalham, Senhor, a nossa vida espiritual. Senhor, ajuda cada um de nós, meu Deus, tanto os velhos quanto as crianças, Senhor, desde os menores até os maiores, os mais velhos. Meu Deus, nós precisamos do Senhor. Por isso eu peço a Ti, meu Deus, através dessa pregação, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu sei que não é fácil, o homem sozinho não pode fazer nada, mas eu creio que o Senhor está aqui para me ajudar, Senhor. Eu confio em Ti e por isso, Senhor Deus, eu quero pedir a Ti, Pai, e tudo aquilo que eu falar, que esteja na Tua perfeita vontade. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, não deixe eu falar nada fora da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, da Tua vontade, mas que tudo que eu falar esteja na vontade perfeita do Senhor, Pai. Tudo isso eu te peço e te agradeço, é no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Para iniciar, nós vamos ler em São Mateus 24, a partir do verso 36, e também em Atos, no capítulo 1, do verso 6 a 8, e Romanos 8, verso 11, para a gente iniciar. Então, nós vamos começar em São Mateus 24, verso 36, apenas o verso 36. Nós vamos ler em São Mateus, que diz assim: Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Ainda em Atos, no capítulo 1, do verso 6 até o verso 8, que diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restituirás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ainda no livro de Romanos, no capítulo 8, Romanos
capítulo 8, no verso 11, que está escrito assim: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Mais uma vez, Senhor, eu quero pedir misericórdia, Senhor. Meu Deus, qualquer um, Senhor, pode abrir essa Bíblia e ler, mas a revelação desta palavra cabe a Ti, e por isso, Senhor, eu peço a Ti, meu Deus, que me ajuda. Eu sei que não é fácil, Senhor Deus, falar sobre esse assunto do rapto. Muito menos, Pai, qualquer escritura, mas muito mais essa escritura, falando sobre esse acontecimento. Senhor, por isso eu quero pedir ao Senhor, não deixe eu falar nada que não esteja da Tua vontade, que não seja da Tua vontade, mas que tudo seja conforme a Tua perfeita vontade. E que o Senhor possa me ajudar, Pai, trazer algo, Senhor, a respeito dessa Escritura, para que nós possamos ter um melhor entendimento. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo é que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Uma coisa que tanto os irmãos que estão já presentes aqui e para os que vão ouvir, uma coisa que eu sempre, e isso não é só eu, todos nós, eu até anotei aqui uma coisa que a gente, sempre é uma pergunta dentro da gente sobre esse acontecimento, desse minuto e hora que Jesus falou. Eu até anotei assim, sempre há uma pergunta na nossa mente a respeito da transformação daquele dia, minuto e hora. Então, sempre é uma pergunta que, até hoje, e sem resposta, é claro. Para esse minuto e hora, não existe uma resposta, é claro, mas sempre nós queremos saber. E tem alguma coisa que aproxima, mas nós sempre queremos saber desse minuto e hora. E que, se a gente parar um pouquinho para pensar, o ser humano em si, o homem, em outras palavras, esse homem de carne aqui, ele nunca saberá nada a respeito desse minuto e hora. Isso está exatamente do outro lado da vida, do outro lado, não desse corpo, mas do corpo que vai ser transformado. Então, isso não está aqui conosco, ninguém nunca saberá isso. Então, eu tomei várias mensagens e várias escrituras também para a gente falar sobre esse assunto, porque existem muitas ideias a respeito dessa hora da transformação, e todas as ideias não batem, não tem jeito, porque a gente tem que entender o seguinte: quando Jesus falou assim, a pessoa não tem que insistir. Se Jesus falou que ninguém sabe, então quem é que vai saber? Então, seres humanos aqui nunca vai saber. Isso está ligado ao outro lado, depois da transformação, está ligado a isso, que como nós vamos mostrar mensagens sobre isso, como eu já preguei, sobre esse assunto, que isso está ligado exatamente àquele corpo que, na verdade, quando Jesus morreu, como está escrito aqui em Romanos, aqui, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus habita em vós, deixa eu ler de novo aqui o verso aqui, que diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais. Então, o que a gente tem que entender, só Deus sabe, e Deus é Espírito. Então, no final dessa pregação, nós vamos notar que a própria vida de Deus em nós, que nós cremos, que nós temos, então essa vida já é o Espírito Santo, e esse Espírito Santo sabe. Mas o homem de fora nunca vai saber, nunca. Por quê?
Porque a gente não pode, Deus não atropela a sua palavra. Então, se Deus não atropela, Ele nunca deixará o homem de fora ficar sabendo disso. Por quê? Porque Jesus já falou que ninguém sabe. Mas às vezes nós insistimos, como às vezes nós ouvimos mensagem pregada, por exemplo, muitas pessoas já me fez pergunta sobre a ressurreição. Por exemplo, o afundamento de Los Angeles, muitos têm uma ideia que quando Los Angeles afundar, que os mortos ressuscitam. Olha, por quê? Por que isso? Isso é só ideia. Por que Los Angeles vai afundar, os mortos vão ressuscitar? Quando é Deus, tudo está na mão de Deus. Não é um terremoto que vai fazer os mortos ressuscitar. É o Espírito de Deus na pessoa que faz as pessoas ressuscitar. E tem uma outra escritura aqui, que ela é muito falada, muito mesmo, que é 1 Tessalonicenses. Isso eu estou só iniciando, para a gente ter um melhor entendimento. Aqui em 1 Tessalonicenses, que é muito usada essa escritura aqui, por exemplo, a partir do verso 16, 4:16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares. Quer dizer, num minuto acontece. Tanto as pessoas que ressuscitam, quanto as pessoas que vão ser transformadas, naquele minuto. Quer dizer, não existe um espaço, não existe. Mas por quê? Aí nós entendemos aqui o que acontece aqui é o seguinte: nós temos que ser trabalhado. Hoje, por exemplo, existe uma mensagem que está sendo trabalhada em nós, para crer que nós temos esse Espírito, que esse Espírito já está em nós, sabe? Por exemplo, uma mensagem aqui, provando a sua palavra, a prova de sua ressurreição. Aqui já vai mostrar o seguinte: eu já estou mostrando esses quadros para a gente entender que esse minuto e hora ninguém vai conhecer ele na carne. Nós podemos descobrir que pela mensagem nós estamos próximos a isso, mas ninguém vai entender. Quando chegar aquele momento, ninguém vai entender, a não ser o Espírito que já está dentro de cada um de nós, o Deus vivente que está dentro de nós. E Ele jamais deixará que esse corpo de fora sabe disso. Ele sabe, o Deus do céu sabe, mas o homem de fora não pode saber. Porque, torno a repetir, porque Jesus disse que não pode. Pois se ele, aqui na terra, como um homem, ele diz: nem o filho sabe, unicamente meu Pai que está no céu. Então, já ninguém não pode passar por cima da palavra de Deus. É dessa maneira. Então, nós vamos descobrir que isso vai acontecer exatamente do outro lado dessa vida aqui, sabe? É que vai acontecer, o rapto. Nós vamos ver através da própria mensagem. Então, ele falando aqui na mensagem a prova da sua ressurreição, para a gente ter só uma ideia sobre o assunto, ele falando aqui a partir do 152, falando sobre Jesus, né? Quando Jesus encontrou com aquelas pessoas no caminho de Emaús, ele disse: observe, quando eles entraram e fecharam a porta, quer dizer, aqueles discípulos, mas Jesus estava andando ali. Jesus estava com eles ali. Eles fecharam a porta. Quando eles fecharam a porta, Jesus pôde revelar a eles lá dentro aquilo era no sentido que ele está falando, que agora Jesus pode revelar dentro do coração de cada eleito. Então ele diz assim: ele pôde falar com eles. Então, que diferença fez ele para aquelas pessoas? Eles ali de pé na margem não o conheceram. Eles estiveram com ele por muito tempo, mas quando Cristo, uma vez do lado de dentro, quer dizer, do coração, está vendo? Do lado de dentro do coração,
Agora, não é Cristo do lado de fora, tendo isto, dizendo, sim, está certo, mas é Cristo do lado de dentro, dizendo, isso está certo. Você vê a diferença? Cristo do lado de dentro. É o que nós entendemos sobre esse assunto. Quer dizer, Cristo do lado de dentro, quer dizer, Deus do lado de dentro sabe. Sabe? Ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele conhece a palavra, ele sabe a hora que vai acontecer, mas nós em si, por fora, não vamos saber nunca. Por quê? Porque a palavra diz que nós não vamos saber. Então nós não podemos insistir com a coisa. Quer dizer, por isso que eu estou falando que há muitos ensinamentos que levam as pessoas a depois descrer. Porque não vai acontecer da maneira que as pessoas dizem, não vai acontecer do jeito que Deus disse que vai acontecer. Então, outras pregações, por exemplo, terremoto da ressurreição, como eu estava falando, quer dizer, existe pregação sobre isso, o terremoto da ressurreição, mas aonde está escrito isso? O terremoto da ressurreição? Não está escrito isso. Isso é só uma ideia que as pessoas têm, que vai acontecer. Outros dizem, mas nós vamos chamar os mortos. Mas como você vai chamar os mortos? Sabe? Quando o morto nem vai viver. Porque Cristo Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo. Deus não vai chamar os mortos. Então, tudo é ideia. Então, se nós vamos chamar os mortos não vão viver. Mas Cristo, o próprio Deus que está em mim e em vocês, é que vai nos transformar. É Ele que vai nos transformar, é Ele que vai trazer aqueles que partiram, aqueles que morreram em Cristo. Quer dizer, quem morreu em Cristo está vivo. Quem morre em Cristo, é claro que tem vida. Aqueles que morreram em Cristo, Deus os tornará a trazer com Ele. Quer dizer, ninguém precisa de preocupar com eles. Então a preocupação nossa, porque às vezes nós preocupamos com uma coisa quando nós devemos preocupar com outra. Eu creio que a nossa preocupação seria assim, em pedir a Deus para viver essa mensagem da hora, porque essa mensagem da hora é que prepara-nos para a partida. Que se nós estamos preparados por essa mensagem, então a vida de Cristo, quer dizer, esse Cristo do lado de dentro, conhece tudo. Então quando chegar aquele momento, nós não precisamos de estar preocupados com aquele minuto, nós vamos estar preocupados para estar pronto naquele minuto. E quem nos apronta, quem nos prepara, é a própria palavra revelada do dia. A própria palavra revelada do dia que nos coloca nessa posição. Então às vezes nós preocupamos com certas coisas que vai nos levar a nada. Quando nós devemos preocupar somente uma coisa, preparar-nos para a vinda do Senhor. Quer dizer, fazer tudo para estar certinho naquele momento, porque quem estiver certo naquele momento vai, quem não estiver não vai. O profeta chegou até a falar numa expressão assim, se o rapto vier, quer dizer, se eu estiver pronto, bem, o rapto acontece. Se não tiver, o rapto acontece a mesma coisa. Quer dizer, o rapto vai acontecer na hora certa. Agora, nós é que temos que estar prontos para aquele momento, porque o rapto vai acontecer exatamente no dia que Deus marcou, e Ele sabe o dia. Deus sabe o dia exato. E posso dizer, antes que o mundo existisse, Deus sabia e sabe o dia que o rapto vai acontecer, a transformação dos corpos, Deus já sabe. E nós podemos lutar, nunca vai acontecer assim nesse corpo humano, porque isso está do outro lado. Como às vezes nós lemos mensagem, igual essa mensagem, por exemplo, aqui, ó. Quantas mensagens, essa mensagem que é a deidade de Jesus Cristo, isso eu estou falando só para a gente ter um entendimento melhor desse assunto. Aqui, por exemplo, deixa eu ler uma outra mensagem aqui. O testemunho de uma verdadeira testemunha, que diz assim, ó. Eu creio que é essa mensagem aqui mesmo. Diz assim, quer ver? Deixa eu ver se é essa parte aqui mesmo. E hoje, isso nos dá uma grande
um grande testemunho, como uma testemunha de Deus da criação, porque que quando nós estávamos na estação da vida mortal, criando nossos filhos, casando e criando famílias, isto é uma vida ou uma estação da vida mortal. Porém, quando nós nascemos do alto, o corpo retorna ao pó, de onde ele veio, e o espírito, ou melhor, quer dizer, ele falou desce, mas ou melhor, sobe, melhor, deixa eu ler direitinho aqui. E o espírito desce até onde ele veio, aí ele diz, ou melhor, sobe, melhor dizendo, para onde ele veio, para Deus, o qual o deu. E ali haverá uma outra estação. Está vendo que depois dessa partida, haverá uma outra estação. Essa é a estação que virá, será a estação imortal. E quando o Filho de Deus surgir com cura em suas asas, será totalmente impossível reter esses corpos na terra por mais tempo. Isso aqui, ele está dizendo quando ele surgir lá, trazendo cura no sentido assim, trazendo, esse ficando e ele levando um que nunca haverá ruga, nunca morrerá, nunca ficará velho. Então, quando o Filho de Deus surgir, não o Filho do homem, vocês notaram que não o Filho do homem, quando o Filho de Deus surgir lá, trazendo cura, quer dizer, trazendo a imortalidade para os corpos daqueles que realmente vão ressuscitar. Aí a gente vê que não é desse lado, é do outro lado, do lado imortal. Quer dizer, Deus, esse aqui, ele vai ficar aqui. Sabe, esse aqui está sustentando apenas uma imagem, e ele não vai ressuscitar. Sabe, ele está sustentando uma imagem. O Deus do céu está aqui exatamente porque nós cremos que fazemos parte do corpo de Cristo. Então, se Cristo andou conosco aqui uma vez, como o próprio livro de Romanos, capítulo 8 aqui, está provado aqui, e Jesus andou aqui, ele não era pecado, mas ele se tornou pecado no nosso lugar. Por quê? Para levar os nossos pecados sobre si, e ele já fez isso. E quando fez, ele sabia que a gente ia viver nesse corpo. O que ele fez? Por que ele fez aquilo? Quer dizer, os pecados nossos ele já levou sobre si. Sabendo que um dia viveríamos aqui, e que a própria vida dele viveria em nós, mas aquela porção do pó verdadeiro ou original já está pronto para ressuscitar todos aqueles que vão partir daqui. Por isso que nós temos que entender que isso não acontece e esse corpo nunca vai saber nada a respeito desse minuto e hora, porque o corpo original já está pronto em algum outro lugar. Aquele corpo original vai partir uma hora. A vida que está nesse aqui, vivendo aqui, levando, como Jesus andou com os discípulos, ele podia sair, andar, nem andar de passo a passo, ele podia pensar e chegar, mas ele estava andando em dificuldade porque ele estava andando com os discípulos. E hoje, ainda essa dificuldade, Deus ainda está andando em corpos humanos aqui, é uma dificuldade, mas ele está tendo paciência conosco, até chegar aquele momento que ele nos tirará, mas da terra original, não dessa terra, porque essa aqui vai para o pó da terra. Você não pode, outra coisa que a gente tem que entender, a gente não pode ir contra o que Jesus falou, carne e sangue não herdam o reino do céu. Vai ficar aqui também, não tem jeito. Então, tudo isso nós podemos ver. Então ele diz, deixa eu só terminar aqui, então ele disse aqui, essa estação que virá, será a estação imortal, e quando o Filho de Deus surgir, com cura em suas asas, será totalmente impossível reter esses corpos na terra por mais tempo. Eles surgirão no esplendor do Filho de Deus. A própria natureza, ela própria testifica disso. Está vendo? Quer dizer, isso não está falando sobre o Filho do Homem, está falando sobre quando ele vier para levar as pessoas imortais, quer dizer,
haverá um povo que sairá da terra, imortal. E o povo que vai sair da terra imortal será um povo glorificado. E isso é por isso que esse minuto e hora tem a ver com essa imortalidade, não com o povo mortal. O povo mortal aqui apenas é esperar. Nós esperamos pela fé que nós estaremos nesse grupo de pessoas, mas nós nunca chegaremos a entender. E não adianta nenhum pregador, nem eu, nem ninguém pregar, dizer que nós sabemos. Ninguém sabe. Isso está do outro lado. Vamos dizer assim, do outro lado do rapto, quando a transformação vier, isso acontece de tal maneira que isso será em outra dimensão, não nessa dimensão de carne humana aqui, né? Isso é o que eu estou falando. Ainda dessa mensagem que eu peguei aqui primeiro, diz aqui, ó, na mensagem, nessa mensagem que é a deidade de Jesus Cristo, no 143, diz assim, só para a gente entender como que isso vai acontecer. 143, diz assim: ó Pai, se a morte vier a nós antes desse tempo, eu quero dizer morte natural da separação dessa terra aqui, que nós possamos entrar nas câmaras com uma fé valente, envolvendo o manto de Cristo ao redor de nós, o Espírito Santo. Algum dia nós teremos que descer ali, Pai, e eu compreendo que eu tenho que caminhar por essa linha também. Está bem lá fora, diante de mim, em algum lugar. Essa hora em que eu entrar naquela câmara da morte. Quando eu ouvir a leitura da minha sentença, eu não desejo ir como um covarde. Eu desejo ir como tu foste, Senhor. Não procurar enrolar o manto velho ao redor, enrolar o manto de Cristo, o Espírito Santo ao redor de mim, como fez Paulo, e dizer: morte, onde está o teu aguilhão? Sepultura, onde está a tua vitória? Entrar na câmara escura entre aqueles que estão mortos, pondo-nos a escutar então por sua voz do arcanjo que soará. E nós seremos chamados dentre os mortos para nos encontrar com o nosso amado outra vez. Você vê? Encontrar com os nossos amados outra vez. Está vendo? Quer dizer, tudo isso do outro lado, de lá, não do lado de cá. Enquanto nós estamos aqui na carne, nós estamos vivendo por fé. Mas logo que passa para o outro lado, é claro que o eleito, quando ele sai daqui, ele já sabe para onde ele vai. O eleito já vai descansar, ele não vai ficar sofrendo. Ele não vai ficar preocupado com nada, porque ele já sai daqui sabendo se ele é eleito ou não, sabe? Então ele já está descansando, esperando por aquele momento. Nós, enquanto estamos aqui, nós sabemos, nós cremos, eu creio, vocês creem também que nós estamos fazendo parte dessa primeira ressurreição, e é o que cada um deseja. Então, o mundo, praticamente, há 2000 anos atrás, a gente vê as escrituras que nós lemos aqui, os discípulos fizeram a mesma pergunta. Senhor, em outras palavras, já que o Senhor, em São Mateus 24, o Senhor não tinha partido ainda, o Senhor disse que não sabia, mas em Atos capítulo 1 o Senhor já partiu, o Senhor podia falar conosco. Perguntou, foi depois da ressurreição. Senhor, o Senhor vai restituir Israel nesse tempo? Em outras palavras, o Senhor já vai começar o reinado do milênio agora? Ele falou, não compete vocês saber essas coisas. Em outras palavras, a única coisa que compete vocês é receber o Espírito Santo e viver por ele. E isso estava mostrando não só eles, mas todos aqueles até o fim do mundo. Quer dizer, então já provou que
tanto eles quanto nós, eles fizeram a pergunta, achando que aquilo era naquele dia. Outros fizeram já há centenas de anos para trás, fizeram a mesma pergunta, leu a mesma escritura. São Mateus 24 tem 2000 anos, está escrito aqui. Quantos já leram essa escritura? E nós ainda estamos lendo a mesma escritura. E ainda tentando entender, mas nós não só vamos entender isso, que isso está ligado ao outro lado. Quando partirmos daqui, quando chegar o momento, a vida que está em nós sabe exatamente a hora exata que o rapto vai acontecer. A vida sai da vida imortal. A vida que é Deus sai e dá a cada um corpo novo e vai embora. Então isso está ligado ao outro lado, não esse lado de cá. Tem muitas mensagens aqui, por exemplo, aqui, vê? A mensagem, deixa eu pegar uma mensagem aqui para a gente entender aqui, vê? Eu creio que essa mensagem aqui, essa mensagem aqui, deixa eu ver aqui o que eu peguei várias mensagens. Aqui, eu peguei exatamente para falar sobre isso. Porque muitas pessoas têm essa ideia, e aqui eu vou mostrar para os irmãos uma coisa. O profeta, quase toda mensagem que a gente lê, você não vai entender isso nunca da maneira que o povo pensa. Porque o povo pensa, Los Angeles afunda, o rapto acontece. Aqui, eu vou ler uma parte aqui que ele vai provar, num sentido, que ele estava falando que antes que o Senhor venha, aquela Los Angeles vai afundar. Agora, isso por isso que a gente não pode pegar por nada disso aqui. Porque ele está dizendo o seguinte aqui, parágrafo 47. Por isso que eu estou falando que nada, você nunca pode pegar nada e dizer assim, isso aqui tem a ver com aquilo, com esse minuto e hora. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Esse minuto e hora é um segredo. Não existe nada que pode dizer assim, esse acontecimento que está acontecendo agora, o rapto vai acontecer. Quantos pregadores em 2013 falou que o rapto ia acontecer em 2013? Cadê? Eles esqueceram porque aquilo era uma mentira, era um pensamento que eles tinham. Não era verdade, porque a verdade de Deus, essa verdade aqui ninguém vai descobrir. Mas eles falaram, pregadores pregaram que em 2013 o rapto ia acontecer. E aí? Nós estamos em 2020. Pois tirando o povo ainda, tirando as coisas, fazendo coisas assim. Quer dizer, quando a pessoa tem a verdadeira revelação, ninguém tira ele mantém na revelação, esperando pelo que Deus falou. Nós não podemos atropelar as Escrituras. Sabe, eu nunca tenho coragem de dizer, olha, eu sei a aproximação. Não, eu sei, por um lado, a aproximação, que eu posso dizer qual é a aproximação desse acontecimento. A mensagem do William Branham. Mas quantos anos ela já está na Terra? Mas esse é o maior sinal que o rapto vai acontecer. Mas olha quantos anos está. Por isso que o próprio William Branham, estou aqui com a mensagem aqui, perguntas e respostas número 3, ele falando nessa mensagem, aqui, pergunta e resposta número 3, alguém entendeu quando o profeta falou assim, o tempo está à mão, igreja, o tempo está à mão. Aí eles perguntaram, Senhor, perguntou, o próprio profeta falou assim, irmão Branham, a misericórdia já terminou? Ele falou, não, a misericórdia nunca terminou. Aí ele falou assim, mas eu entendo por que vocês estão achando que a misericórdia terminou. É porque eu disse num dos selos ou nas eras da igreja que o tempo está à mão. Mas ele disse, olha, esse tempo à mão que eu estou falando aqui, isso aqui não é eu falando, não, é Deus que está falando, o tempo está à mão. E a mão aqui de Deus não é como o nosso tempo. Lá em Atos também, Deus disse nos últimos dias, olha, esses últimos dias já tem 2000 anos.
Acontecerá, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Veja que começou a derramar o Espírito, já tem 2000 anos, e é nos últimos dias. Isso é no tempo de Deus. Então, o que faz as pessoas pensar é isso aqui. Mas aí o William Branham já explicou, a mão aqui não significa o meu tempo, não. Isso é o tempo de Deus. Como outra coisa que os irmãos depois, se quiser ler no primeiro selo, o profeta diz assim, isso não era o profeta, era Deus falando. Diz assim, quando Noé viu que Enoque subiu, ele manteve perto da arca, mais perto da arca. Isso era o tempo de Deus, não era o William Branham que estava falando. Porque Noé, na verdade, ficou sabendo daquilo por testemunho. Quando Enoque subiu, a gente pode ver pela Bíblia, e qualquer um, sabe, se lê a Bíblia vai saber, Noé, quando Enoque subiu, ainda demorou 69 anos para Noé nascer. Já pensou? Noé nem tinha nascido ainda. Mas era no tempo de Deus, ele estava falando no tempo de Deus. Por isso que muitas pessoas pegam o negócio e, olha, está vendo? Noé manteve perto da arca. Ora, Noé ficou sabendo que Enoque subiu pelo próprio avô dele, Matusalém. Porque ele nem conheceu, ele não tinha nem nascido. Demorou 69 anos para ele nascer ainda. E ele viveu 500 anos para começar a construir a arca. Sabe? As pessoas têm que entender, nós temos que entender o tempo de Deus. Deus, quando fala, não é no nosso tempo. Quando nós falamos é uma coisa, quando Deus fala é outra. E é por isso que há muita confusão. O tempo está à mão, é claro que está. Por quê? Desde que falou, quantos irmãos já partiram, que já ouviu isso? Mas às vezes aqueles irmãos iam partir, mas tinha que ouvir primeiro, o tempo está à mão. E eles partiram já pronto. E agora nós estamos aqui ouvindo novamente, o tempo está à mão, mas quem sabe nós ainda partimos antes que isso aconteça. Então nós precisamos de entender as Escrituras e não atropelar nada, sabe? Estamos aqui mesmo nessa mensagem, quem dizeis ser este, ele falando aqui no 47, ele diz, encontramos-nos neste Natal, todavia quase do mesmo modo que eles estavam no primeiro Natal, quer dizer, quando Jesus, ali no tempo de Jesus. O mundo está a ponto de cair em pedaços, como preguei uma vez, em algum lugar, uma mensagem de Natal. O mundo está caindo aos pedaços, e o mundo novamente está a ponto de cair aos pedaços. Olhe os terremotos aqui na Califórnia. Eu predigo que antes da vinda do Senhor Jesus, Deus afundará esse lugar. Quer dizer, falando sobre Los Angeles aqui, está vendo? Agora, como que então o terremoto é a ressurreição dos que já morreram? Quando aqui, se você pegar uma coisa e outra, como é que fica? Eu predigo que antes que Jesus venha, quer dizer, buscar, Deus afunda esse lugar. E é predigo, está vendo? Isso aqui, quando falar eu predigo, não é o assim diz o Senhor, não, sabe? Quando é assim diz o Senhor, ele mesmo falou assim, quando eu falo assim diz o Senhor, pode saber que vai, sabe? Não, eu predigo. Eu estava predizendo uma coisa que isso poderia acontecer. E pode acontecer. Mas e muitas pessoas, agora, isso aqui que nós temos que entender. E se Los Angeles afundar? E aqueles que estão esperando que os mortos ressuscitam quando Los Angeles afundar? E se o rapto não tiver acontecido? Quantos que vão cair? Quantos vão cair por causa disso? Vários vão cair. Porque está baseando numa coisa que não é verdade. Que a verdade é o que Jesus falou, esse dia ninguém sabe. E nós temos que basear no que Jesus falou. Quer dizer, Jesus falou, passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Então não vão basear em nada, a não ser na fé e esperança que Deus vai nos transformar naquele momento. Que nós
possamos estar prontos para aquele momento e sair daqui dessa terra. Isso é que nós temos que estar esperando, porque na verdade que isso nunca vai chegar a ponto de seres humanos ficar sabendo disso, a não ser que eles ficaram mesmo. Aqueles que vão ficar sabendo que o rapto aconteceu, mas aqueles que eles vão estar do outro lado. Aqueles que vão partir daqui, eles não ficam sabendo. Quem vai ficar sabendo é quem ficou. Aqueles que vão, eles serão transformados, eles passarão para uma outra dimensão quando o rapto acontecer, sabe? É isso que nós temos que entender. Nós temos que entender sobre isso, como aqui na mensagem Perguntas e Respostas número 3, falando que quando ele vier, ele vem e encontra, como Rebeca encontrou com Isaac, ele vem encontrar com aqueles que ressuscitam em lugar de espaçoso. Em outras palavras, haverá um espaço, não na terra, é no ar. Haverá um espaço que para Deus e para você que crê que é um eleito que vai sair dessa terra, não existe, você é como Jesus. Jesus andava em qualquer lugar, ele andava por cima da água, ele podia andar aonde não tem terra, ele pode andar. O eleito também, quando sair daqui, haverá um lugar para ele. Não precisa ser a terra, não. Haverá um lugar, ele sairá daqui. Como ele disse aqui nessa mensagem, aqui, só para os irmãos entenderem, e falando com Isaac, na mensagem Perguntas e Respostas número 3, eu estou mostrando isso para os irmãos, para nos animar, provando que nós estamos aqui esperando por esse dia, mas ninguém vai saber na carne esse minuto e hora, ninguém vai saber, mas nós estamos esperando que qualquer minuto desse, nesse minuto nós vamos ser transformados. É isso que nós estamos esperando. Mas ele disse que no 256 dessa mensagem, Perguntas e Respostas número 3, ele disse assim: e recordem, Isaac havia deixado a tenda, quer dizer, da casa do pai dele, de pé lá fora no campo, meditando no final da tarde. Amém. Quando ele viu a Rebeca vindo, está vendo? É o que Jesus vai fazer. Jesus vem até no meio do caminho. Esse caminho significa, porque às vezes nós pensamos que é a terra. Não, ele vem, tudo está nas mãos de Deus. Deus pode andar, o próprio céu é o lugar onde Deus pode pisar, sabe? Andar. Então os filhos de Deus também sairá daqui, não é voando não, porque seres humanos não têm asa não, tá? E sairão pelo poder de Deus, todos sairão pelo poder de Deus para encontrar com ele nos ares. Então quando ele vier, por exemplo, então Isaac estava lá no campo meditando no final da tarde, amém. Quando ele viu a Rebeca vindo, ela nunca o havia visto. A esposa do cordeiro nunca viu ele também. Mas quando encontrar com ele, aí sabe que ele vem. Ela vai conhecer ele, mas ela até hoje não conhece. É o mensageiro que está preparando o povo para levar e encontrar com ele nos ares. Mas ela mesma não conhece ele. Vai ser uma coisa de primeira vista, quando ela encontrar com ele nos ares, não aqui. Aqui nós encontramos com ele no ministério. Quer dizer, o mensageiro preparando as pessoas para ficar pronto para encontrar com ele lá, sabe? Lá é encontrar com a pessoa dele. Jesus Cristo virá. Ele, um homem virá para encontrar com seres humanos glorificados. Então, ele disse aqui, quando ele viu a Rebeca, e ela nunca o havia visto, e ele nunca a havia, claro, aqui falando assim de Isaac, né, que ele também não havia visto. Mas foi um amor à primeira vista, ela se apaixonou por ele, e ele por ela, e ela estava até mesmo coberta com um véu. Amém. Oh, que coisa! E veja, quando ela o viu, o seu coração estava tão cheio de gozo,
ela não conhecia aquele com quem ela se casaria, a não ser pela fé. Viu aqui? Amém. E recorde, Jesus deixará o reino e nós não o encontraremos na glória. Nós não encontraremos na glória. Aqui, nós o encontraremos no ar, entre os céus e a terra. Viu aqui? Ele vem buscar. Ele vem até no meio do caminho. Esse caminho que eu estou falando, quer dizer, ele vem, ele sabe, todos os lugares, ele anda em qualquer lugar que ele quiser. Ele vem buscar. Buscar quem? Mas quem é que transformou o povo aqui? Não foi ele mesmo. A própria vida dele que está nas pessoas é que transforma. Se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus habita em vós, ele vivificará os vossos corpos mortais. Então é a vida de Deus em nós é que faz a obra. Sabe? Então nós vivemos às vezes só de pensamentos. Nós estamos pensando, claro, mas nós temos que ter certeza de uma coisa: a palavra de Deus não pode falhar. Quer dizer, daquele minuto e hora nunca vamos saber na carne, mas esperamos que nós estejamos prontos naquele minuto e que nós saiamos daqui dessa terra. Então aí ele continua mais, ele disse assim: nós o encontraremos no ar entre os céus e a terra, onde é expandido para nos reunir. E ele encontrou com Rebeca no meio entre a casa dela e a casa dele. Amém. E a levou para sua casa e casou-se com ela. Está vendo? Então, o que nós temos que encontrar é isso aqui. Nós estamos esperando por essa vinda. E Jesus já deixou claro, fala assim, do dia e hora ninguém sabe, mas espera que vai acontecer, sabe? Mas se nós vivemos aqui nessa terra, se começar a crer em cada coisinha que o pessoal fala, o que isso faz? Faz as pessoas desanimar, porque um dia não vai acontecer e depois as pessoas ficam desanimadas. Mas, com certeza, o que Jesus falou vai acontecer. Não vai mudar. Isso é a pura verdade. O que ele falou, passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E vai acontecer mesmo. Então, nós estamos esperando por ele, sabendo que ele falou e isso vai acontecer mesmo, sabe? Veja aqui ainda. Eu quero ir mostrando tudo que o profeta falou, para a gente ter uma ideia, e assim, como nós aqui, pela graça de Deus, nós procuramos ensinar essa verdade, não o nosso ensinamento, mas o de Cristo, que nós recebemos. Então nós procuramos ensinar essa verdade exatamente porque a verdade liberta as pessoas. Uma doutrina errada não liberta ninguém, ela complica a vida, mas a verdade liberta as pessoas. Então, como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você escuta a verdade, então você não vai ficar seguro numa mentira. Mas será que vai ser assim? Não, vai ser do jeito que Jesus falou. Sabe? Não vai ser como nós pensamos, não. É do jeito que Jesus falou. Ainda aqui, falando, por isso que a coisa é um segredo muito grande. Porque ele disse aqui nessa mensagem, Apocalipse capítulo 4, terceira parte, 68 e 69, ele diz assim: agora no capítulo 4 de Apocalipse, terminamos o terceiro capítulo, e o que sejamos bastante reverentes, eu não tentarei segurá-los por muito tempo, mas no capítulo 3 a igreja subiu como um tipo. Quando João foi tomado, a igreja subiu. E daquele tempo em diante, está tratando com Israel até a vinda novamente. Não vê você como é isso? As pessoas hoje como elas são? Algo grande vai abalar todo mundo e tudo mais. Isso não é escriturístico, não, Senhor. A próxima coisa em ordem é a partida da igreja. Viu o quê? A próxima coisa em ordem agora é a partida dela ir embora. Sabe? Mas viu que se ele falou o dia? Não. Ela vai embora. Que dia? Deus sabe. O dia, Deus sabe.
Mas a próxima coisa é a partida da igreja. Leia as eras da igreja e você o verá. É tanto que Deus deixou a coisa tão clara através da mensagem. Ele disse, olha, lá ninguém vê, nem falando que há um rapto ali no final da era da igreja. Mas o mensageiro falou assim, olha, é no final da era. É que vai haver um rapto. Vai haver um rapto no final da era. Lá você lê, você vai entender em Apocalipse 4, que a mesma voz falou, João, sobe aqui. Quer dizer, provando que a mesma voz, durante as eras, que estava preparando um povo, é a mesma voz que me tira, que nos tira daqui. É a mesma voz, porque não existe outra. O Senhor descerá do céu com alarido, sabe? Então, é a mesma voz. Aí ele continua, agora essas outras coisas que acontecem é durante o tempo da cerimônia de casamento, quando a igreja está na glória. Quer dizer, vai acontecer muitas coisas que as pessoas estão esperando, mas ela já está lá, já subiu, e o povo esperando que vai acontecer coisas. É por isso que um acha que vai ser agora, mas não, vai ser o dia que Deus marcou. Está vendo? Olha aqui para vocês verem uma coisa, olha, 69, agora, essas outras coisas que acontecem é durante o tempo da cerimônia do casamento, quando a igreja está na glória. Deus retorna com grandes maravilhas para realizar milagres internacionais e coisas através dos judeus, não a igreja, de forma alguma. Quer dizer, as pessoas esperam, e aí quando eles acham, por isso que eu estou falando, que é só quem ficar vai ficar sabendo. Porque Deus vai fazer maravilhas aqui na terra, mas com os judeus, e a igreja na glória. Já pensou? Então, por isso que nós não podemos basear em outra coisa a não ser no que Jesus falou. Daquele dia e hora, ninguém sabe. Mas nós sabemos de uma coisa, há uma mensagem que nos prepara para aquilo. É essa mensagem aqui. Ela prepara para nos tirar daqui. Como essa mensagem aqui, é a ressurreição de Jesus. Ele falando aqui, ele falando aqui do 66, 67, diz assim, Deus, conceda que ele faça algo nessa noite, bem aqui no meio de vocês, como ele fez lá atrás. Quer dizer, Senhor, mostra para esse povo que está vivendo hoje algo que Jesus fez quando ele estava vivo aqui na terra. Faz na frente deles, para eles ficarem sabendo que a coisa está aqui para acontecer. É isso que ele está falando. Quantos estavam aqui que nunca estiveram aqui antes nessas reuniões? Então aí ele continua falando aqui. Agora lembre-se, seu corpo físico é o sumo sacerdote que está sentado diante do trono de Deus. Viu aqui? Por que ele sai de lá para encontrar com ela? Está vendo? Porque o corpo físico é o que está sentado lá. Está vendo? Ele está aqui no ministério, preparando ela para encontrar com ele no corpo físico. Tá? Então ele disse aqui, seu corpo físico é o sumo sacerdote que está sentado diante do trono de Deus com o sangue, fazendo intercessão. Seu espírito, chamado Espírito Santo, está aqui convivendo conosco em nosso espírito. Viu aqui? Por que ele está convivendo conosco? No nosso espírito, porque ele é que vai nos transformar, é ele que vai nos tirar daqui. Convivendo conosco em nosso espírito, fazendo as mesmas coisas, continuando o ministério que ele começou aqui, quer dizer, quando ele estava aqui. Continuando, em outras palavras, dando ânimo na igreja, falando assim, olha, eu ainda estou com vocês, eu ainda estou, em outras palavras, eu estou trabalhando com vocês, fique pronto, qualquer hora nós vamos sair. É o que nós temos que entender. Aqui, ainda nessa mensagem, eu quero ir só lendo mensagem por enquanto, aqui nessa mensagem de desespero, para a gente ter uma noção do acontecimento, da transformação,
Ele disse aqui, nessa mensagem, no parágrafo 48, ele disse aqui: logo à conclusão de cada mensagem, vemos a obra do Espírito Santo descendo visivelmente ante as pessoas e ainda se tem deixado fotografar várias vezes, como nós sabe da foto da coluna de fogo e da nuvem e tudo mais. Temos visto isso operando, mostrando que não é a obra de um homem, não é somente algum pregador, não é certa congregação, porém é o Espírito Santo mostrando a mesma coisa que mostrou quando ele morava no corpo de Jesus Cristo. Porém agora está morando no corpo de sua noiva. Isto deveria nos levar ao desespero. Todos aqueles de Israel que viram a mão de Deus naquela noite da comunhão, eles tomaram em desespero porque sabiam que algo estava por suceder. Recordem, a vinda do Senhor será uma saída súbita e secreta. Viu? Aqui, a vinda do Senhor será uma saída súbita e secreta. Quer dizer, ninguém quer saber. Mas aqueles que têm Deus no coração vão ficar sabendo que vai embora. Ele vai ficar sabendo que foi. Mas os demais que vai ficar sabendo porque ficaram. Mas antes de tudo isso, os eleitos esperam com fé e sabem que o que Jesus falou é a verdade e aquilo vai acontecer um dia sem que o humano de fora ficou sabendo. Mas o Deus que estava dentro ficou sabendo, sabia e aconteceu. O rapto vai acontecer dessa maneira. Então ele disse aqui, a vinda do Senhor será uma saída súbita e secreta, ele virá como um ladrão de noite e levará sua noiva. E só o pensar que alguém desapareça de repente, até poderia ser alguns membros de nossa própria família e nós hajamos ficado atrás, já pensou? Isso nos deveria levar ao desespero para que, pela graça de Deus, não sejamos deixados atrás. Se há uma coisa que anelo, Senhor, é não ficar para trás. Faz poucos dias eu estava... aí ele entra em outro assunto. Então, o que nós estamos vendo aqui é exatamente isso aqui, o que eu estou lendo. Que a coisa vai acontecer e tudo que acontece hoje, por exemplo, tudo que prepara a igreja para subir é a mensagem do mensageiro. É o Eliezer do dia. O Eliezer daquele dia buscou Rebeca, levando um camelo para trazer Rebeca. Então, provando que o Eliezer de hoje, que é o William Branham, ele é o mensageiro para preparar a noiva, para ela encontrar com o Senhor nos ares. Mas também, além dele ser o mensageiro, a mensagem dele tem poder. O poder está na própria palavra, tá? Para tirar ela daqui. Então, ainda aqui, só rapidinho aqui nessa mensagem, Deus escondendo e revelado em simplicidade, 371, ele disse: vocês estão prontos? Eu quero vos chocar um pouquinho. O rapto será da mesma forma, será tão simples, sem dúvida, será tão semelhante até o ponto em que o rapto sucederá num desses dias e ninguém saberá nada a respeito. Viu aqui? Ninguém. Por quê? Porque Jesus falou que ninguém. Mas bem-aventurado aqueles que vão. Bem-aventurado. Ninguém saberá nada disso. Agora, não se levantem, agora, mas estudem só um minuto. Com certeza, eu estou concluindo, o rapto virá de maneira tão simples até o julgamento cair e eles verão o Filho do Homem e dirão: não tinham que ter isto, aquilo e aquilo outro? Elias não teria que vir a nós? E não teria que haver um rapto?
Jesus dirá: já aconteceu e vocês não souberam. Deus em simplicidade. Viu aqui? Aqui, outra coisa aqui, filho do homem. É claro, por isso que agora tantas coisas que acontecem, não é só o rapto. Quando o rapto acontecer, Deus descerá fazendo maravilhas através dos judeus. Vocês notaram aqui? Por quê? E verão o filho do homem. São Mateus 24, versos 29 a 30. Ali o filho do homem aparece para os judeus. E aí, quem ficou vai ver. Mas deveria ter visto o filho do homem quando estava trabalhando através de William Branham, que é o principal. É ver quando ele está trabalhando através de William Branham. Quer dizer, o filho do homem que está aqui é Jesus Cristo. Mas o filho do homem que virá para os judeus é Jesus também. Só que a maioria vai ver, porque lá a coisa vai ser, como nós lemos a mensagem aqui, de Apocalipse 4. Vai ser internacional, um movimento de Deus, através dos 2 profetas. Então, podemos dizer uma coisa: só existe uma coisa que mostra que o rapto aconteceu. É Moisés e Elias na Palestina. Aí, quem ficou sabe que o rapto aconteceu. Mas nada mais diz isso de maneira nenhuma, sabe? Deixa eu ler só mais 2 mensagens aqui, eu tenho muitas mensagens para ler aqui. É outra coisa, que no 6º selo também, eu quero ler só para os irmãos entenderem o que eu disse. No 64 do 6º selo, só para os irmãos entenderem que não tem jeito de ninguém ficar sabendo. Só ele sabe, só ele que sabe. Que diz aqui, 64, quando o cordeiro foi sacrificado, os nomes foram colocados no livro. No livro, ele está no lugar santo nesta noite, na glória, como um intercessor. Esse cordeiro, sentado lá, como intercessor. Ele é o único que sabe, tá? Fazendo intercessão por cada uma daquelas almas cujos nomes estão no livro. E alguém no livro. E ninguém conhece aquele nome exceto ele. Ele é o único que tem o livro em sua mão, e ele sabe, quando o último entrar, então seus dias de intercessão estão terminados. Está vendo? Só ele sabe. E é por isso que ele falou: olha, ninguém sabe. Alguém pode falar assim: ué, mas ele não é o cordeiro? Sim, ele é o cordeiro. Mas aquele que está sentado lá, aquele cordeiro que está sentado lá, Apocalipse 15, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É Deus que está lá sentado como cordeiro. E ele sabe. Ele sabe que o livro está na mão dele. Ele sabe a hora que o último eleito entrar. E é por isso que ninguém sabe. Só ele que sabe. O dia que o último entrar, o rapto acontece. Então, isso é que nós temos que entender, sabe? Então, ele continua assim: quando o último entrar, então seus dias de intercessão estão terminados, e ele vem adiante, e então, para reivindicar aquilo pelo qual ele tem intercedido. Ele está fazendo a obra do parente redentor agora, e vem para receber os seus. Oh, que coisa! Está vendo que tudo depende dele. Quer dizer, ele está fazendo a obra, a hora que ele termina a obra, ele vem para receber os seus. Ele mesmo. Então Deus não preocupa, quem preocupa é nós. Deus não preocupa, porque ele não precisa de preocupar com nada. Tudo está nas mãos dele. Isso deveria fazer com que cada cristão examinasse a si mesmo e levantasse suas mãos diante de Deus e dissesse: limpa-me, ó Senhor, olha dentro de minha vida, faça-me ver onde está o meu lado ruim. Deixa-me tirá-lo imediatamente do caminho, pois se o justo com dificuldade se salva, onde aparecerão o pecador e o ímpio? É hora de um exame minucioso. Isso é o profeta que está falando, está vendo? É uma hora disso. Aqui tem várias mensagens, aqui, deixa eu ler, quero ler mais um pouquinho aqui. A mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra, disse aqui no parágrafo 68, disse assim, ele falando dos
desse aparecimento da nuvem, que eles chamaram de disco voador. Então ele, falando sobre isso, ele disse: olha, veja esses foguetinhos indo para o ar, que eles os chamam de disco voadores, ele falando assim por diante, e as pessoas, aí ele falou: é melhor eu deixar isso de lado, né? Ouçam como elas vêm perdendo. Você diz: não as ouça, elas não estão lá de pé. Elas estão lá de pé e não estão lá. Esta é a maneira que vai ser o rapto. Um deles abaixará, e este corpo terrestre tomará um corpo celestial, quer dizer, o glorificado, e será peles e cabelos e ossos deixado, e eles serão transformados num abrir e fechar de olhos, tirado do espaço. Está vendo o poder que está aqui? Qual é o poder que está aqui? A coluna de fogo. O Espírito de Deus está aqui exatamente para levantar o povo. Está vendo? Por isso que ele está falando, um desses que eles dizem que é o disco voador, qualquer hora dessa levanta um povo aqui da terra e vai embora, o povo vai embora. E então ele disse assim: então, e eles serão transformados num abrir e fechar de olhos, tirados do espaço e levados para casa. Vemos tudo isso acontecendo e o Pentágono preocupando com essas luzes místicas e tudo, e que eles estão vendo no céu. Vocês viram no jornal em Jeffersonville nessa semana, e assim por diante. Luz mística. Pensei: eles não sabem o que é isso, mas ouçam, filhinhos, isso te apanhará num desses dias. Vem, não se preocupe. O que aconteceu antes de Sodoma? Deus desceu com alguns anjos e fizeram uma investigação de juízo. Disse: tenho ouvido o clamor que é tão pecaminoso, tão grande. Então eu desci para descobrir se tudo isso é verdade ou não. Não é isso correto? Observe, aquele principal que ficou com Abraão, que podia discernir os pensamentos que estavam no coração de Sara atrás dele. Então, e esse principal que está conosco, através de William Branham, ele é o principal. Ele é o anjo principal, é o que trouxe a revelação da transformação. E qualquer dia desse nós vamos sair. É isso que nós temos que entender. Quer dizer, às vezes nós olhamos, o homem, não, mas o eleito não olha o homem, o eleito olha o Deus no homem, o Deus eterno que estava no homem, que trouxe a promessa. Então, o que nós precisamos entender, que se nós temos algo que é principal para nós, ou que seja a última coisa a saber, é a mensagem do William Branham. Essa mensagem nos declara que o rapto está para acontecer. Somente isso. Então ele disse aqui: eu desci, e não é isso correto? Observe aquele principal que ficou com Abraão, que podia discernir os pensamentos que estavam no coração de Sara, atrás dele. Agora, não olharia você ao redor só um pouquinho e observaria o veio? Observe o que isso está fazendo. A mesma coisa hoje. É uma investigação de julgamento, quando após um tempo a igreja, quando ela puder colocar no lugar, cada semente for trazida em seu lugar, eles estarão indo. Viu o quê? Os eleitos. Quando toda semente for trazida no lugar, então eles estarão indo embora. Eles não querem saber o que lhes aconteceu. Um estará indo para um lado, quer dizer, está vendo aqui? Quer dizer, essa aqui é a preocupação. Um estará indo para a casa do pastor, e um estará indo aqui, outro lá embaixo. E a primeira coisa que você sabe, eles não estão lá. Pois Enoque, o qual era o tipo, Deus o levou e eles não foi encontrado para investigar. Está vendo? Isso é a ideia, quer dizer, é igual nessa pandemia mesmo, muitas pessoas às vezes ligavam para mim, e falavam: então o rapto não aconteceu, e se eu não for? Esse aqui é o problema, que as pessoas não entendem, porque não é o corpo de fora, é algo que está dentro do corpo de fora, é que vai, sabe? Não é o corpo de fora que vai, é algo que está dentro do corpo de fora, tá? Então aqui só para a gente terminar, para a gente entender que não é o corpo de fora. A mensagem ao nascer do sol.
Isso aqui é que está ligado ao rapto, o acontecimento do rapto. Jesus pagou o preço, Jesus já ressuscitou, e quando Jesus ressuscitou, o corpo de Cristo está ressuscitado também, e o rapto parte daquele corpo já ressuscitado. Parágrafo 159. Agora notem bem esse poder vivificador guiando para a palavra. Está vendo? O poder vivificador é o poder que está na palavra, guiando para a verdade, sabe? A mente que estava em Cristo também estava em você. Então, eu estou procurando lhes mostrar que quando Deus levantou a Jesus dentre os mortos, naquele instante também levantou a você. Não é agora, desde lá que Ele já te levantou. E hoje nós estamos aqui para entender por que Jesus na carne falava: eu não faço nada até que eu veja o Pai fazer. Nós também devemos fazer a mesma coisa, nós não fazemos nada até que Deus nos mostra fazer. Nós não obedecemos a palavra por nós mesmos, é Deus que obedece em nós. Então ele disse aqui, quando Deus levantou a Jesus dentre os mortos, naquele instante também levantou a você e também lhe vivificou a vida juntamente com ele. Você é agora mesmo vivificado a vida, ainda que você fosse apenas um atributo em seus pensamentos. Mas Deus havia visto tudo nele no fim. Quando Deus olhou sobre o corpo, pois o Espírito o havia deixado no jardim do Getsêmani, porque tinha que morrer como um homem. Porém, recorde, amigo, ele não tinha que fazer aquilo, esse foi Deus. Deus ungiu essa carne, a qual era carne humana. Se ele houvesse subido ao Calvário como Deus, nunca haveria sofrido essa classe de morte, porquanto é impossível matar a Deus. Ele não teve que fazer isso, porém ele foi ali, com você dentro dele, o veio. Deus não havia separado a noiva do noivo ainda. Então, quando Deus olhou sobre o corpo de Cristo, ele viu o masculino e o feminino. Tudo foi redimido em um só corpo. Amém. O veio? Um só corpo. São o mesmo, o veio? São um só, são o mesmo. A mesma palavra. A mesma palavra que fala do noivo também fala da noiva. Então, por isso que a noiva já está redimida. Quando o rapto acontecer, não tem que estar procurando terra velha, terra que ainda vai passar pelo fogo, não. A terra da noiva que ela vai ressuscitar já passou pelo processo. Jesus já ressuscitou. Aquele corpo está esperando somente um momento. Por exemplo, quando chegar um momento aqui que o último eleito entrar, aquilo acontece do outro lado. Naquela terra redimida, naquela original terra de Jesus, do corpo de Jesus. Só aqui, para a gente entender melhor aqui. E diz aqui, ó, parágrafo 271 da mensagem Futuro Lá. Então ele falando aqui, ó. Agora, tem sido justificada, tem sido santificada, e chamada e reclamada, e agora está para receber o seu batismo de fogo e ser purificada para a sua noiva, Jesus e sua noiva, falando da terra, dessa terra aqui, ele falando. E vocês, agora falando da terra da noiva, que é a ressurreição. E vocês são essas outras partes que saíram da terra. Vocês são parte da terra, teu corpo mostrado aqui na terra num corpo. É outra terra já redimida, não essa daqui que nós estamos pisando, mas a terra que vai ressuscitar a noiva já está purgada, purificada e pronta para o rapto. Então, por isso que ninguém sabe o dia, o minuto e hora, porque aquilo vai acontecer exatamente na terra original, não nessa terra aqui, ó. Mas pela graça de Deus, nós cremos que Deus está em nós, para mostrar isso para nós, que nós não podemos passar na frente da palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai bendito, mais uma vez eu te dou graças, Senhor,
pela vida que o Senhor tem me dado, pela vida que o Senhor tem nos dado, pela família que o Senhor tem nos dado, Pai. Meu Deus, pelo privilégio de conhecer esta verdade, Senhor. Meu Deus, e nós cremos, Pai, que estamos seguros em Tuas mãos, porque nós cremos na Tua palavra. Senhor, abençoa os Teus filhos que vão ouvir, aqueles que estão ouvindo, meu Deus, ouvindo essa palavra, Senhor, e dá-nos graça, Senhor Deus, para nunca perder esse momento ao qual todas as pessoas anelam por ele, Senhor, que é a transformação dos nossos corpos. Senhor, ajuda nós, ajuda nossas famílias, Senhor. Tem misericórdia de todos nós. Ajuda, dá-nos uma semana abençoada, Senhor. Enquanto vivemos aqui, dá saúde para nós. Livra-nos dessas doenças terríveis, Senhor. Meu Deus, o Senhor é o único que pode fazer isso por nós. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, fala no coração dos seus filhos, Pai, cada dia, e não deixa eles desanimar com nada, Senhor. Meu Deus, que a Tua palavra possa ser um ânimo no coração de cada um. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.